Boa tarde, alunos, tudo bem? Eu vou corrigir a atividade que eu postei no dia 10/6 no GR8, certo? A atividade é sobre anúncio publicitário, né? E são bem curtas, fáceis, simples. Então, a primeira atividade aqui é sobre esse anúncio aqui, do top. A pergunta número 1. Qual o argumento do anúncio publicitário? Bem, nós temos ali a imagem de um copo gelado, né? A gente percebe ali que tá suado, né? E temos a logo, né, do produto aqui, né, Toddy. E temos o texto: Tome gelado neste verão. E aqui embaixo novamente a logo e também o slogan, sabor que alimenta, né? E aí a pergunta, qual o argumento do anúncio publicitário? Bem, o argumento está aqui no texto, né? Tome gelado neste verão, quer dizer, está quente, né? Então tome Toddy para se refrescar. O argumento é que tomar Toddy vai ser refrescante. A segunda pergunta, de acordo com a imagem, qual é o principal objetivo do Toddy? O objetivo do Toddy é, de acordo com a imagem, é refrescar, né? Com a imagem que perguntou, né, gente? Então, a imagem aqui é o copo suadinho, né? O canudinho, então quer dizer que ele é gostoso, refrescante, né? Associado ali ao verão e tal. E o público-alvo? Quem toma Toddy com leite, gente? Crianças, né? Então, o público-alvo são as crianças. Em sua opinião, a importância da imagem no anúncio? Tem importância, né? A imagem do anúncio é muito importante para nós percebermos o apelo ali do anúncio, certo? A questão número 2, a atividade 2, né? Ela é sobre outro anúncio. Anúncio aqui, né? Dessas cores, a letra, a gente já conhece e sabe qual é o produto, apesar de não aparecer o logotipo aqui, né? A que tipo de anúncio essa imagem se refere? É um anúncio publicitário, né? É um anúncio para que tem o objetivo de vender um produto, certo? Lembra lá que nós falamos sobre a diferença de anúncio publicitário e anúncio de propaganda, né? Então, esse aqui é um anúncio publicitário. A que tipo de anúncio esta imagem se refere? A um anúncio publicitário da Coca-Cola. O que você consegue perceber neste anúncio? A resposta é pessoal, mas nós podemos dizer aqui que nós percebemos um apelo, né? Com sede, aí tem as bolinhas de água caindo e tal, né? E aí a gente lembra do refrigerante, da Coca, né? As cores, tudo aqui é chamativo para lembrarmos da Coca. O objetivo desta frase é fazer a gente pensar, né? Nossa, eu tô com sede, eu quero Coca-Cola, eu quero matar minha sede. Você concorda que ao sentir sede deve beber Coca-Cola? Também é uma resposta pessoal, né? Aí você vai pensar, é bom para a saúde, né? Você acha que tal atitude traria consequências à saúde das pessoas? Por quê? Nós sabemos que a Coca-Cola, né, é um refrigerante que não é bem assim, vamos dizer, positivo para a saúde, né? Então, acreditamos aí que não, né?
Porque mesmo diante das consequências que o consumo da Coca-Cola no lugar da água poderia trazer à saúde, tal frase aparece no anúncio? Porque eles querem associar a Coca a algo bom, né? Que mata a sede, que faz bem, mesmo nós sabendo que essa ideia não é verdadeira, certo? Então, muitas vezes, se não a maioria das vezes, os anúncios eles vendem falsas ideias. A atividade 3 é sobre esse outro anúncio da Batavo, né? Que vende suco, iogurtes, né? E outros refrescos, alimentos. E aí nós temos: use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Aqui embaixo, aqui é o texto, né? E aqui em cima a logo, Batavo, a imagem, o produto aqui. E aqui o slogan: não se reprima, pense light, né? E aí nós temos no texto um jogo de palavra aqui da saia, né? Saia de dia, saia de noite, use saia. Enfim, vamos às perguntas, porque senão eu acabo contando as respostas antes de chegar às perguntas. Qual a marca anunciada? Nós, né, aqui, ó, bem nítido, Batavo, né? Quais os verbos da propaganda que exprimem ordem? Qual o modo desses verbos? Bem, eu pedi para vocês pesquisarem anteriormente sobre frase, oração e período, né? Justamente para vocês perceberem a importância do verbo na construção dessas de frases, orações e períodos. Então, aqui nós temos use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Nós temos o verbo use, de usar, e temos o verbo saia, de sair. Ambos os verbos estão no modo imperativo, como a própria pergunta aqui já nos informa, elas exprimem ordem. Verbos que exprimem ordem, eles estão no modo imperativo. Use, saia, né? A letra C, explique o que costumam simbolizar placas amarelas, semelhantes às que aparecem no anúncio. As não, a que, né? Aqui nós temos só uma placa. Ela indica advertência, né? Alerta. E já as placas vermelhas são de regulamentação. Então, aqui foi utilizada uma placa amarela de advertência, né? E aí, na letra C, pergunta o que simbolizam. Então, as placas amarelas simbolizam advertência, alerta, né? Para as pessoas ficarem alertas. Na D, observe no anúncio onde os produtos foram colocados. Embaixo da placa, né? Vocês estão vendo aí. O que o anunciante parece sugerir? Parece sugerir para você prestar atenção nesses produtos. Está advertindo para você prestar atenção nesses produtos, né? Qual o público-alvo a quem se destina, em especial esse anúncio? Aí a imagem já nos revela, né? Mulheres, né? E ainda a palavra saia, use saia, né? Novamente se referindo às mulheres, certo? Então, aí se destina às mulheres, por quê? Tanto a imagem quanto a palavra lá, né? Saia, use saia, a frase, indicam esse público. Na letra F, o que tornou criativa a linguagem do texto na placa
Bom, foi esse jogo de palavras, né? Da palavra saia sendo substantivo, vestuário feminino, e saia no sentido de verbo, né? Que é indicando aqui que a mulher ela pode usar saia, sair de dia, sair de noite, sair de si. Quer dizer, ela é livre, ela pode fazer o que quiser, né? Não se reprimir, certo? E aí a ideia também tá ligada à beleza? Pode ser, porque o produto light emagrece, né? E aí nós temos a letra G. A segunda e a terceira frases podem ser interpretadas com sentidos diferentes em relação lá à primeira. Use saia, né? Sim, né? Podem sim, porque na primeira tem sentido de vestuário, usar a saia, e na segunda, terceira e quarta é o verbo sair, né? Tem sentidos de ação, certo? Em que a frase, em que frase a palavra saia é somente um substantivo? Na primeira, use saia, né? E nas outras, verbo no modo imperativo, indicando ordem, certo? Então, esse anúncio, de modo geral, ele tem uma mensagem, né, pessoal? Falando da questão da liberdade feminina. Bem, aí nós temos a penúltima atividade, traz 4 anúncios, né? O primeiro ali é da Maisena, que tem lá o texto Nova Maneira de Fazer Delícias Antigas. O segundo é do extrato de tomate, elefante, né? E tem o texto lá, rende tanto que só fome de elefante para dar conta. O terceiro, beba Coca-Cola. O quarto, compre batom do chocolate, batom, né? E aí nós temos as perguntinhas. Comparando os anúncios, qual o público-alvo do texto 1? O público-alvo do texto 1 é mulheres adultas, né? Adultos, pessoas que gostam de cozinhar. Segundo também, né? Pessoas que gostam de cozinhar. Já o terceiro e o quarto são para o público em geral, mas o quarto aqui mais especificamente para as crianças. A segunda pergunta aqui, mobiliza o público por meio da razão ou da emoção? As duas primeiras, né, pela razão, e as duas últimas pela emoção, porque quando fala que rende mais, né, que aí as pessoas, opa, se rende mais, aqui ó, do elefante fala que rende mais. A outra, nova maneira de fazer delícias antigas, essa aqui pode ser falar, podemos considerar que também é emoção, né? Eu não tinha observado essa questão de lembrar o passado, né? De receitas do passado, comidas que os avós talvez preparavam, enfim. Podemos dizer que a primeira também é da emoção, né, gente? Há verbos quais? Aí depois o modo e o tempo verbal. Bem, no primeiro anúncio, nova maneira de fazer delícias antigas? Não tem. Aliás, tem de fazer aqui, né? Fazer nova maneira de fazer delícias antigas. Então, nós temos uma oração com apenas um verbo, fazer. Esse verbo está no infinitivo, né? Então, esse verbo não está no modo imperativo, como geralmente costuma aparecer, certo? Não está indicando ordem, né? É um apelo indireto. Rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Quantos verbos nós temos aqui, ó? 2. Rende e dar. Então, rende tanto
Primeira oração. Que só fome de elefante para dar conta. Segunda oração. E esse tanto que, ó, uma consequência, rende tanto, consequentemente, só fome de elefante ou quem tá faminto para dar conta de comer tudo. Então, nós temos dois verbos, rende e dar. Esse verbo aqui, rende tanto, está no modo indicativo, né? Indicando uma certeza, certo? E aqui, dar, com esse dar, tá no modo, aliás, está no infinitivo, ou seja, não está conjugado em uma pessoa, né? É como fazer aqui, ó. Ele está no infinitivo, na forma nominal do verbo. E aqui, beba Coca-Cola, nós temos um verbo beba, que está indicando uma ordem, portanto, está no modo imperativo. Assim como o compre batom, certo? O verbo comprar, compre, também no modo imperativo. Retomando aqui a questão do tempo verbal, lá no primeiro anúncio e no primeiro que está no infinitivo, né, nós não podemos definir um tempo, né? Está no modo infinitivo, se está na forma nominal infinitivo. Assim como dar. Agora, rende está no presente. E beba e compre são verbos que estão no modo imperativo no presente, certo? E a atividade 5, as frases abaixo estão no imperativo afirmativo. Ó, compre batom e beba. Mantendo a mesma pessoa verbal, passe-as para o imperativo negativo, ou seja, compre você, batom, beba você. Então, quer dizer, tá na segunda pessoa, né? E aí nós vamos passar para o imperativo negativo. Não compre batom, não beba, certo? É só acrescentar o não aí, então, certo? Imperativo afirmativo e imperativo negativo é com não, acrescentando não. Por fim, a atividade 6 era para vocês criarem um anúncio publicitário. Eu recebi algumas atividades com anúncios bem legais e outros nem tanto, né? Bom, para ser um anúncio completo, um anúncio bacana, precisa ter uma imagem, né, legal, um slogan chamativo, um texto que também chame a atenção do público, certo? Então é isso. Beijinho.